Sabe, às vezes, a memória de uma única pessoa pode ser uma janela para a história inteira de uma comunidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa tradição cultural brasileira, tudo isso contado pelas lembranças de quem viveu essa história na pele. Essa é a lembrança do Dedê quando ele era só um menino. Imagina a cena, uma procissão a cavalo e ele ali, no centro de tudo, marcando o ritmo, batendo a caixa que guiava todo mundo. Uma memória muito forte, né? Então, que tradição é essa que marcou tanto a vida do Dedê? A resposta, olha, revela uma história bem complexa, fascinante mesmo, que fala sobre identidade, sobre resistência e, no fim, sobre a união de dois mundos. Vamos voltar para essa cena que o Dedê descreveu. É um grupo de meninos, orgulhosos, montados em seus cavalos andando pela comunidade. Um deles, o pequeno Dedê, dava o ritmo no tambor. Outro ia recolhendo as ofertas de casa em casa. Era muito mais que uma simples festa, sabe? Era um legado sendo levado adiante. A tradição que está no centro disso tudo é a das bandeiras. Só que o ponto crucial aqui, o que deixa tudo mais interessante, é que não era uma bandeira só. Eram duas. E elas tinham origens e até propósitos que eram completamente diferentes. Um verdadeiro reflexo da sociedade da época. Para a gente poder entender essa jornada do Dedê, primeiro a gente precisa sacar que essa tradição, na verdade, eram duas. Duas que, por muito tempo, caminharam em mundos totalmente separados. A diferença é bem clara. De um lado, você tinha a bandeira do Rosário. Ela tem raízes africanas e era um verdadeiro pilar de organização e de luta para a comunidade negra desde a época da escravidão. Já do outro lado, tinha a bandeira do Divino. Essa veio da Europa e aqui no Brasil acabou se voltando mais para a caridade, para os mais pobres, e era geralmente associada à comunidade branca. Eram literalmente dois mundos, cada um com sua bandeira. E por um bom tempo, viu? Esses dois mundos não se misturavam, não. As procissões eram um espelho da segregação da sociedade. Cada uma tinha seu próprio caminho, sua própria comunidade. Essa dinâmica ficava escancarada nas rotas. A bandeira do Rosário passava pelas comunidades negras. A do Divino, por sua vez, ia para outras áreas. Com o passar do tempo, a tradição do Divino foi perdendo força, quase sumindo. Mas a do Rosário, não. Ela persistiu. E isso é um baita testamento da resistência de uma comunidade que se agarrou com unhas e dentes à sua cultura. Mas a história, claro, não acaba com todo mundo separado. Com o tempo, um novo caminho começou a ser traçado. Um caminho que ia, finalmente, unir o que antes era dividido. A evolução foi lenta, foi gradual. Lá no comecinho, a separação era total. Com o tempo, a tradição do Rosário mostrou uma força impressionante. E foi ali, nos anos 70, justamente na época da memória do Dedê, que a mudança começou a ficar mais visível, levando ao que a gente vê hoje, a unificação das duas bandeiras, caminhando lado a lado. As palavras do próprio Dedé confirmam essa transformação. A bandeira que antes era de outro mundo, agora acompanha. É uma frase tão simples, né? Mas, nossa, ela carrega um peso enorme de história e de reconciliação. Mas olha, além da grande história, a beleza dessa tradição também está nos pequenos rituais, sabe? Nas crenças e nos costumes do dia a dia da procissão. Existia também um lado muito prático por trás da procissão, arrecadar dinheiro para bancar as festas e as outras necessidades da comunidade. Fé e festa caminhavam de mãos dadas com a organização comunitária. O processo era todo estruturado. Eles caminhavam, pegavam as doações na bolsinha da oferta e no final de cada parada o dinheiro era entregue para o tesoureiro. Mas tinha um detalhe muito curioso. Eles nunca, jamais, deixavam a bolsa completamente vazia. Ué, parece que não faz sentido, né? Se a ideia é arrecadar, por que deixar dinheiro para trás? A resposta está numa daquelas superstições populares encantadoras. A resposta está aí, nas palavras do Dedê. Ele sempre deixava umas moedinhas na bolsa para chamar o dinheiro. Era aquela crença popular de que dinheiro atrai mais dinheiro, uma simpatia para garantir que a bolsa nunca ficasse vazia e que as doações continuassem chegando. E toda essa viagem pela memória do Dedé nos leva a uma reflexão final sobre o futuro dessas tradições e sobre como é importante manter essas histórias vivas. O Dedé observa com um pouco de melancolia que os jovens de hoje, quando veem a bandeira passar, muitas vezes não fazem ideia do que aquilo significa. Eles perguntam o que é aquilo. É o grande desafio da preservação cultural. Como é que a gente passa o peso e a beleza da história para quem não viveu? É exatamente por isso que um relato como o do Dedê é tão valioso. O que a gente tem aqui é história oral.
O testemunho dele não é só uma lembrança pessoal, é um documento histórico, um registro vivo de uma cultura que, de outro jeito, poderia se perder completamente no tempo. No fim das contas, a história das bandeiras é uma baita lição. Ela nos mostra que a cultura não sobrevive por acaso. Ela sobrevive por causa da resiliência de uma comunidade que soube resistir, se adaptar e, o mais importante, soube unir suas histórias para criar uma tradição ainda mais forte. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha. A história do Dedê foi preservada porque alguém parou para ouvir. Então fica a questão. E ao nosso redor, hein? Das nossas próprias comunidades, quantas histórias não correm o risco de desaparecer se a gente não parar um pouquinho para escutar?